Vamos ler a palavra, queridos. Isaías capítulo 54. Esse texto que a gente vai ler, alguns teólogos dizem que essa mulher, essa estéril, ela de fato é uma mulher. Outros dizem que não, que é a menção de uma citação da nação de Israel. Não importa, de fato não importa. O que importa é que a gente vai ter um aprendizado aqui, tá? O texto diz o seguinte: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa ou quebre o silêncio em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os da que tem marido. Quem que diz isso? O Senhor. Feche os seus olhos. Fala conosco, Senhor, nesta noite. A gente não tem nenhuma opção se não for a Tua palavra. Nenhuma. Se não for a Tua palavra. Esse texto aqui, ele é de fato, ele é um absurdo mesmo. Esse texto, ele é uma afronta. Tem assuntos que a gente não gosta de tratar. Tem assuntos que a gente evita tratar. Por exemplo, tem assuntos que para nós é um problema. Tem pessoas que têm problema com peso. E quando a gente tem problema com peso, com sobrepeso, a gente não gosta de ouvir assuntos sobre sobrepeso. Começa a falar sobre alguém que é um pouco mais gordinho, a gente logo sai de perto. Tem pessoas que têm problema com cabelo. Não gosta de falar de cabelo. E quando vai falar de cabelo, vai embora, não gosta. Tem pessoas que têm problema com cor de pele. Outros têm problema com história de relacionamento. Sei lá, eu tenho um problema, não gosto de amor, já fui traído. Quando a gente tem algumas histórias da nossa vida que não dão certo, algumas coisas que para nós não funcionaram, alguns assuntos a gente não gosta de falar, de tratar, principalmente quando são traumas. A gente tem algumas pessoas que são inconvenientes, que não se tocam. Todo mundo conhece alguém inconveniente, é ou não é? Que não se toca. Você pode fazer cara feia, você fica vermelho e o camarada tá nem aí. Desembucha a falar, você tá lá, bate o pé, fica vermelho, tá quase tendo um ataque babando e o camarada não cala a boca. Esse texto é um texto inconveniente. Esse texto é um texto de um camarada. É como se Deus se portasse de um jeito propositadamente inconveniente. É como se propositadamente ele quisesse colocar o dedo na ferida mesmo. Você conhece alguém que coloca dedo na ferida? Quem conhece alguém assim? Lidar com gente inconveniente não é fácil, né? Inconveniente é terrível. Porque o inconveniente, tem um inconveniente que é aquele inconveniente inocente. Ele é inconveniente porque ele é sonso. O sonso, tudo bem, porque ele deu aquele fora, né? Mas ele machucou, magoou, mas ele não se tocou. Mas tem um inconveniente que é proposital. Ele é sarcástico. Ele magoou porque ele quis. E tem aquele que magoa dando risada ainda. É aquela maldição chamada indireta. Ele magoa dando risada. Ele magoa brincando. Tem gente que tem esse dom, né? É um dom que o capeta criou. Tem gente que magoa dando risada, gente. Quem criou a indireta foi Satanás, tenho certeza disso. Porque ele atinge o coração, ofende, e aí quando você vai tirar a satisfação, ele vai olhar na tua cara e vai dizer: nossa, jura que você achou que era para você?
Nunca na minha vida que eu estava pensando em você quando eu escrevi aquilo. Você sabe que o endemoniado escreveu para você. Você sabe que aquele Satanás estava falando de você. Mas aquele chifrudo sem vergonha, maldito, não assumiu. É assim ou não é? É. E você vai falar o quê? E aí, para fechar a conversa, para ele sair por cima, ele vai dizer o seguinte: mas se a carapuça serviu, o que eu posso fazer? E aí você sai pistola da vida, vermelho. Esse texto, ele é terrível, porque ele começa dizendo o seguinte: canta, estéreo. Primeiro que a palavra estéreo, por si só, ela já é completa. Quando você fala que alguém é estéreo, essa palavra já é conclusiva. O nome estéreo já define o que é o estado estéreo. Eu não preciso explicar mais nada. Quando eu falo que alguém é estéreo, eu já concluo o que o estéreo é. O estéreo é infértil, o estéreo é improdutivo, o estéreo é alguém que é incapaz de produzir. Você concorda? Põe o texto, por favor. O estéril é alguém que é incapaz de gerar. Eu não preciso explicar mais nada. Põe o texto, por favor. O estéril é incapaz de fazer qualquer outra coisa. Eu não tenho que explicar mais nada. Cante, estéril. Mas olha o que o texto faz. Cante, estéril. Vírgula. Você que não teve um filho. Qual a necessidade de dizer que o estéril nunca teve um filho? É óbvio que o estéril não tem um filho, meu Deus do céu. Mas o texto faz questão. Ele faz questão de enfiar o dedo na ferida. Cante, estéril, você que não teve um filho. Irrompa em canto de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Meu Deus do céu, é óbvio que se ele é estéril, ele nunca esteve em trabalho de parto, é óbvio. Mas sabe o que é mais estranho? Não é o diabo que está falando isso. Quem está falando isso? É o Senhor. É Deus. Esse inconveniente, esse constrangimento, essa voz incômoda, que está falando óbvio, e que está mexendo comigo, falando aquilo que talvez é desnecessário, trazendo uma situação incômoda, não é Satanás, não é meu amigo inconveniente, não é aquele parente sem noção, é o meu Deus. É o meu Deus, o Todo-Poderoso, tocando em assuntos que ele poderia ser muito clean, muito direto, muito objetivo, muito educado, mas ele está fazendo questão de pegar aquele dedão dele e enfiar com gosto na ferida, e mexer, virar, cutucar, mexer, e dizer, ele poderia dizer, canta, estéril, e ele poderia acabar aí, canta você que não tem filho, canta você que não teve contração, canta você que não teve dor de, canta, é como se ele quisesse deixar evidente tudo que eu não posso, tudo que eu não sou, tudo que eu não tenho. Canta você que não passou na faculdade, que isso mesmo, que gastou dinheiro na mensalidade e não entrou na área. Canta você, ó, que tentou a vida inteira namorar e não deu certo. Canta você que tentou, casou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não deu certo. Canta você que até hoje tenta ser feliz na vida e arruma namorado e não dá. Canta você que se apega a relacionamentos e não consegue. Canta você, canta, infeliz. A esterilidade era um problema muito comum nessa época, 700 anos antes da vida do nascimento de Jesus. E nessa época, uma mulher estéril, tudo o que ela não queria fazer era cantar alegremente,
pela esterilidade. Uma mulher que tinha esterilidade, ela poderia até cantar alegremente, mas a única razão pela qual ela não cantaria alegremente era justamente pela esterilidade. Ela poderia cantar alegremente porque ela comprou um carro, uma casa, porque ela casou, porque ela foi fazer uma viagem para Disney, porque ela simplesmente fez as unhas, mas a única razão que uma mulher estéril, eu tenho certeza que ela não cantaria, era exatamente porque ela era estéril. Mas Deus está mandando ela cantar justamente pela única coisa que a limita. Deus está mandando ela cantar pela única razão e circunstância que a desafia. Há uma ordem explícita de canto em uma circunstância, em uma situação. Há uma ordem de louvor clara que cria um desconforto. Olhe para mim. Existe uma coisa nas artes. O que são as artes? A música, a interpretação teatral, a pintura, a dramaturgia, as artes, as expressões, a dramaturgia, enfim, elas são áreas de expressões da alma, ok? A alma. E todas as artes cênicas, enfim, toda a dramaturgia que é expressa através das artes, são expressões da alma. E não são só expressões de alegria, mas todas as expressões da alma são registradas através das artes, das mais diversas formas de expressão. Canto, dança. Agora, a única coisa que as artes não conseguem expressar são os traumas. Até a tristeza é expressa através das artes. Existem músicas geradas em tristezas. Existem danças geradas em tristezas. Quadros pintados que os artistas expressam as suas tristezas. Porque o primeiro princípio da arte é a liberdade. Um artista, para ele expressar a sua arte, a sua alma precisa estar livre. Até a tristeza, para ser manifesta, tem que ser debaixo de uma liberdade. Nenhum artista consegue expressar arte preso. E qual é o problema? O problema é que um trauma é diferente da tristeza. Porque a tristeza é um estado. Eu estou triste hoje. Agora, o trauma é diferente da tristeza. A tristeza é uma condição, porque eu não estou triste sempre. Amanhã eu posso melhorar. Agora o trauma é uma condição definitiva. Eu estou estéril hoje, mas eu vou estar estéril amanhã. Eu vou estar estéril depois de amanhã. O trauma não é uma coisa que eu expresso. O trauma é uma coisa que eu quero superar. Eu não quero expor para as pessoas. Eu não tenho nenhuma vantagem de expor para as pessoas que eu estou estéril. O trauma é uma coisa que eu quero esconder e superar. Eu quero me adaptar. Qual é a vantagem de dizer para as pessoas que eu estou estéril? Qual é a vantagem de dizer para as pessoas que eu estou estéril? Qual é a vantagem de explicar para as pessoas o que é ser estéril? Eu quero é superar. Eu quero aprender a viver com isso e logo esconder isso. Então a tristeza é algo que eu posso explicar para as pessoas. A angústia, o medo. Agora a esterilidade eu não mudo. Eu tenho que explicar para as pessoas o que eu supero. Agora, como superar a esterilidade? Eu não tenho filho. É uma situação definitiva. É um trauma. É um trauma. Trauma é prisão. Trauma não se expressa na arte. Não se expressa trauma na arte, porque trauma não é liberdade, trauma é prisão. E aí agora vem Deus dizendo: canta alegremente no trauma, canta alegremente, ó estéril. E ele vai enfiar o dedo no trauma. Sabe quando a gente constrói arames e durepoques nos traumas da vida para aprender a viver? Sabe quando a gente constrói naquela casinha, naquele mundinho nosso, onde com muito esforço, para a gente aprender a acordar de manhã e trabalhar na segunda-feira, a gente constrói aquele nosso mundinho muito bem amarradinho, para a gente conseguir dar aquele sorriso amarelo, para a gente conseguir construir aquela vidinha muito bem amarradinha, com base, eu tomo um remedinho de manhã, eu tomo meu cafezinho à tarde, e aquele mundinho para dar certo, aquele mundinho para eu conseguir encontrar todo mundo que eu tenho que encontrar, é o WhatsApp do namorado, e tudo funciona, porque está tudo milimetrado
milimetricamente amarrado, tudo milimetricamente amarrado. Agora eu tenho meu namoradinho bonitinho, eu tenho meu paizinho bonitinho, eu tenho meu trabalhinho, eu tenho meu saláriozinho, eu tenho meu filmezinho, eu tenho meu ministériozinho, eu tenho minha igrejinha, tá tudo funcionandozinho, eu tenho tudo bonitinho, e agora eu tô uma pessoa felizinha, e graças a Deus a minha vidinha tá funcionando, porque tudozinho que eu tenho para ter tá funcionandozinho, e tudo tá bem. E tem hora que Deus sabe que essa vidinha que você tem é uma vidinha muito medíocrezinha, e essa vidinha não é a vidinha que Ele tem para você, é uma vidinha muito artificialzinha, e Ele vai pegar o dedão dele, e Ele vai vir na sua vidinha desgraçadazinha, que não é a vidinha que Ele tem para você. Ele vai dizer: canta alegremente, ó estéril, você que está disfarçando aí, que já produziu alguma coisa, mas não produziu é nada. Você acha que está feliz, mas eu sei, você que não deu luz nenhuma. Canta, você que não sabe o que é dor de parto. Você está disfarçando? Vamos conversar. Você não fez é nada na vida. Canta. Infeliz, canta. Deus vai pegar o dedão dele e vai enfiar no meio desse mundinho que você está vivendo. A ordem é cantar no meio das situações, para dizer para você que, por pior que seja a sua infelicidade, nenhuma circunstância pode determinar o nível do louvor que você tem que render a Ele. Nenhuma. Quando existe uma revelação de quem Deus é, nenhuma situação pode determinar o nível da sua adoração. Olha, abra bem seus ouvidos agora. Eu vou dizer o que há de mais importante nessa palavra agora. Abra bem seus ouvidos. Em cada estação da sua vida, em cada estação da sua vida, seja a estação mais feliz ou a estação mais infeliz, Deus continua sendo digno de ser louvado. Você pode estar muito infeliz e Deus continua sendo digno de ser louvado. Você pode estar aqui hoje com seu casamento prestes a ser separado, Deus continua sendo digno de ser louvado. Você pode estar aqui hoje a prestes de dizer: eu quero me matar, problema seu, Deus continua sendo digno de ser louvado. Você pode estar aqui hoje com câncer em estado terminal, problema seu, Deus continua sendo digno de ser louvado. Você pode estar aqui cheio de caroços no corpo, Deus continua sendo digno de ser louvado. Você pode estar aqui com muita dor de cabeça, Deus continua sendo digno de ser louvado. Você pode estar aqui muito desanimado, problema seu, Deus continua sendo digno de ser louvado. Você pode estar aqui muito chateado, Deus continua sendo digno de ser louvado. Você pode estar muito infeliz, Deus continua sendo digno de ser louvado. Você pode estar estéril, e daí? Deus continua sendo digno de ser louvado. Não é porque você está infeliz que Ele perdeu a capacidade de ser digno de ser louvado. Não é porque você está estéril, e daí? Ele continua sendo digno de ser louvado. Canta alegremente, ó estéril, porque Ele continua sendo digno de ser louvado. Ele continua sendo digno de ser louvado. Mas pastor, eu não passei no vestibular, e daí? Ele continua sendo digno de ser louvado. Eu não passei naquela empresa que eu tanto queria, Ele continua sendo digno de ser louvado. Mas eu não entrei na faculdade, Ele continua sendo digno de ser louvado. Mas eu não troquei de carro esse ano, Ele continua sendo digno de ser louvado. Mas eu não tive aumento, Ele continua sendo digno de ser louvado. Mas eu não fui registrado, Ele continua sendo digno de ser louvado. Mas eu sou estagiário ainda, Ele continua sendo digno de ser louvado. Mas eu ainda estou fazendo bico, Ele continua sendo digno de ser louvado. Mas eu ainda estou doente, Ele continua sendo digno de ser louvado. Mas eu ainda estou tomando aquele remédio tarja preta, Ele continua sendo digno de ser louvado. Mas o meu filho morreu, Ele continua sendo digno de ser louvado. Mas eu não tendo nada, Ele continua sendo digno de ser louvado. Em cada estação da sua vida, seja ela muito fértil ou ela muito infértil, Ele vai continuar sendo digno de ser louvado. E estéril, Ele continua sendo digno de ser louvado. Canta alegremente, ó estéril. Canta, ó infeliz. O profeta está lembrando a estéril que, por mais precária que seja a situação dela, Deus está enfiando o dedo na ferida dela, para dizer que ela não precisa que a ferida seja curada para que ela cante. Ela não precisa que o útero dela esteja cheio de alguma coisa para que ela cante. Ela não precisa que o ventre dela se mova para que ela cante. Ela não precisa que algo aconteça na casa dela para que ela irrompa, que ela quebre o silêncio num canto de alegria. Você não precisa que algo aconteça para que da sua boca
sai alguma coisa. É isso que o diabo ganha da gente. O diabo sabe que nós não precisamos de nada, por isso que ele fica mexendo nas nossas coisas, porque ele sabe que se nós não precisamos de nada para louvar a Deus, ele sabe, é por isso que ele mexe nas nossas coisas. Ele fala, ele sabe, olha, aqueles crentes são tolos. Ele sabe, porque ele sabe, se um dia nós de fato conhecermos a Deus, nós somos imbatíveis. Se um dia de fato nós conhecermos a Deus, nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a espada, nem potestade, nada nos separará. Ele sabe, nem nada, nada, nada. E ele olha para nós e fala como eles são tolos. Se eles soubessem o tamanho do Deus que eles servem, se eles soubessem o tamanho do poder de guiar no Deus deles, eles seriam imparáveis, eles passariam por mim como um rolo compressor. Mas eles são tão pequenos, eles não conseguem entregar o caminho, eles não conseguem entregar nada, eles ficam tudo na mão deles, são tolos, tolos, tolos. Mas hoje você veio até esta casa de oração, abra bem seus ouvidos, porque quem está falando com você é o Deus da sua vida. Canta alegremente ao estéreo. Eu vou trazer alguns incômodos, alguns confortos, porque eu te amo, apenas para dizer que você não precisa que essas feridas sejam curadas. Hoje mesmo, no meio dessas dores, você pode quebrar o silêncio, adorando ao meu nome, porque eu te basto, e eu posso gerar vida na sua vida, mesmo no meio desta infelicidade que você está. A Bíblia diz, no versículo 2, de Isaías 54, a gente só amplia a casa quando vai ter mais filhos. A Bíblia diz para aquela mulher estéril, alarga o lugar da tua tenda. A gente só pensa em mudar de apartamento quando a família vai aumentar. Alarga o lugar da tua tenda, estenda as tuas cortinas. Para que isso? Não impeça, estica as cortinas, firma as tuas estacas, pois você se estenderá para a direita, para a esquerda, seus descendentes. Que descendentes? Ela é estéril. Desapossarão as nações e se instalarão nas suas cidades abandonadas. Se você adorar, Deus vai te dar motivações únicas. Quem determina o tamanho da tenda não é o tamanho da infertilidade, mas é a postura que você tem em quebrar o silêncio cantando. Não rebaixe Deus a tua infelicidade, mas leve teu canto ao tamanho do teu Deus. Por favor, não rebaixe Deus ao tamanho da tua infelicidade. Por favor, por favor, por favor. Jesus, ele vem para a terra, ele faz o que tem que fazer, ele cumpre o que tem que cumprir, ele enfrenta quem tem que enfrentar, e ele bate no peito e fala, está consumado. E ele diz para mim e para você, vai lá e faz o que você tem que fazer. A partir de agora não é o governo que limita você, não é o chefe, não é a renda, não é a doença, o que limita você agora, não é, ele olha para você e fala, está consumado, vai lá, vence o mundo, vai lá, enfrenta tudo, vai lá, enfrenta o câncer, enfrenta a vida, vai lá, e você fica aí, com dorzinha de cabeça, dizendo que o diabo é alguma coisa, vai lá. Há um texto que eu amo, em Gênesis capítulo 26, a Bíblia não pode aumentar nada. Quando a Bíblia diz que tem fome na terra, é porque tem fome na terra. As pessoas não têm o que comer. Havia fome na terra, como havia na época de Abraão. E agora Isaac está em apuros, não tem o que comer. A terra não tem o que comer. Não tem o que ele comer, não tem o que dar para a mulher, não tem o que dar para os filhos. E os servos estão em apuros. E agora ele quer voltar para o Egito, porque no Egito tem comida. Ele pensa numa solução rápida. E aí no versículo 2, Deus olha para ele e fala, Isaac, não vai para onde você quer ir. Deus fala para ele, não desça ao Egito. Fica na terra que eu vou te indicar. E qual é a terra que Deus indica para ele? Versículo 3, é a terra que não tem recurso. É a terra ruim, é a terra que tem fome. Meu Deus do céu, a terra que Deus quer indicar para ele é exatamente a terra que ele quer fugir. Seria tão bom se a gente conseguisse pagar as contas com a voz de Deus, não é verdade? Seria tão bom se eu chegasse no Banco Itaú e falasse, olha, estou pagando o boleto com a voz de Deus. Seria, né? Seria tão bom se eu fosse no Extra e falasse, estou pagando a compra do mês, com o quê? Com a voz de Deus. No débito ou no crédito? No débito, a voz de Deus é no débito. Você consegue pagar a conta com a voz de Deus? O único lugar que a voz de Deus tem crédito é o coração de quem acredita, não tem outro lugar. Seria bom se pagasse na Eletropaulo, na S Eletropaulo, não tem como, a voz de Deus só tem crédito no coração de quem a ouve. E a Bíblia diz que Isaac tinha a voz de Deus e a terra ruim. Só que as pessoas têm fome todos os dias, precisam comer todos os dias. E agora? Canta estéreo, o que eu faço? A Bíblia diz que ele ficou. Ele cantou no meio da esterilidade, ele deu crédito à voz de Deus. E agora lá no versículo
lá no versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis, Isaac ficou na terra ruim. Imagina Isaac plantando numa terra seca, jogando semente numa terra seca. Talvez alguns falavam, você é um baita de um trouxa. Cara, não chove, aqui está ruim, vamos para o Egito. Mas quem ouve a palavra acredita. E a Bíblia diz que ele formou lavoura na terra ruim. Só que no mesmo ano, não foi no dia, no mesmo ano, o que aconteceu com ele? Ele colheu 100 por 1. Ele colheu 100 por 1 porque caiu uma chuva diferente? Porque ele colocou um adubo diferente? Qual foi o segredo? Por que ele colheu 100 por 1? Qual foi o segredo? Porque o Senhor abençoou. Infeliz, canta. Cante, ó infeliz. Cante, ó estéril. Não rebaixe Deus a tua infelicidade, mas irrompa o silêncio com uma voz de canto. Não rebaixe Deus a sua infelicidade, mas diga para você mesmo quem Ele é. Agora, o que eu quero dizer a você é que a capacidade de crer no cenário é sua. É você que limita a sua vida. Preste atenção. Todos nós temos uma etiqueta na nossa vida. Uma forma como as pessoas nos veem, nos enxergam. Eu não sei o nome dessa mulher de Isaías 54. A Bíblia chama ela de mulher estéril. A situação que ela vive é o nome que dão para ela, mulher estéril. A esterilidade era sinal de desonra. E a desonra é como a Bíblia chama ela. O próprio Deus chama ela pela etiqueta, mulher estéril. E muitos aqui hoje são definidos exatamente pela sua etiqueta. Quem é aquele ali? Ah, aquele cara ali é o cara que começa e não termina. Ah, aquele ali é tranqueira, bicho. Aquele ali, ó, confia não, viu? Aquele ali é o cara que não paga. Aquilo ali é tranqueira, viu? Pede dinheiro para todo mundo, ó, 171. Tá devendo. Quem é aquele ali? Aquele ali é mulherengo, hein? Passa rodo geral. Aquele ali pega a mulher, vai para a igreja. Aquela Bíblia ali, irmão, nunca abriu. Mas só, é aquele vai para a igreja só para pegar a mulher de todo mundo. E aquele ali? Aquele ali é fofoqueiro. Aquele ali é igual o pai. Pinga. Cachaça. E aquele? Aquele ali é vítima, todo tadinho. Apanhou da mãe, apanhou do pai. Ixi, esse aí, tadinho, ó. Tenho dó dele. E aquele? Aquele ali esforçado, mas viciado em droga. Viciadinho. Tenta, já passou por clínica, por causa de recuperação. E aquele ali? Aquele ali não para igreja nenhuma. Orgulhoso. Sonha em ser pastor. Sonha. Mas quando não tem oportunidade para pregar, vai para outra igreja. Na Lírio, tadinho, não vai ficar porque o pastor Diego não vai deixar ele pregar. Logo ele vai embora. E aquele ali? Ah, aquele ali é um amor de pessoa. Mas é bobinho demais. O pessoal abusa dele. Todo mundo tem um rótulo. Tem ou não tem? Todo mundo tem um rótulo. Aquele ali é o derrotado. Essa mulher tem um rótulo. Sabe o que é interessante? O próprio Deus chama essa mulher pelo rótulo. Quando Deus vai falar com ela, Deus chama estéril. Porque quem tira o rótulo da nossa vida não é Deus. É sua obrigação tirar o seu rótulo. Não é Deus que tira o seu rótulo. Não é papel de Deus remover o seu rótulo. Não é papel de Deus remover suas etiquetas. É você que remove as suas etiquetas. Deus não quer te dar uma vida limitada, mas é você
que reconhece a sua esterilidade, e é você que se motiva a cantar no meio dela. É você que se motiva a cantar no meio da esterilidade e ampliar a sua estaca. É você que se motiva a, no meio da esterilidade, Deus enfiando o dedo e dizendo: ó, você não tem filho, hein? Ó, realmente você não tem marido, hein? Ó, realmente sua vida espiritual é uma porcaria, hein? Realmente você está há 30 anos tentando sair da droga e não conseguiu, hein? Ó, realmente, hein? Suas empresas são uma porcaria, hein? Você já montou 15 sociedades e faliu 15 vezes, hein? Realmente, hein? Namorou tanto, hein? Namorou, e todo homem que você namorou abusou de você, largou você, hein? Realmente, hein? Passou por 15 igrejas, hein? E não conseguiu nada. Realmente, hein? Começou e não... Realmente, hein? Realmente você é um tonto, hein? É um trouxa mesmo, hein? Todo mundo te passa para trás, hein? Realmente, hein? É isso aí, vamos tirar os arames? Vamos ter a conversa séria, hein? Realmente você é um tapado mesmo, hein? Você é um infeliz, hein? Mas você quer tirar esse rótulo? Quer tirar esse rótulo? Canta alegremente, ô estéreo. Canta alegremente. Porque eu não sou limitado pela tua infelicidade. Canta alegremente, porque ainda que você esteja infeliz, eu sou digno de adoração, eu sou digno de louvor, eu estou nas alturas. E se você cantar, eu tiro o rótulo que você tem e te faço adorador, porque sem cantar você é estéril. Mas se você cantar alegremente, depois de cantar, você deixa de ser estéril para se tornar adorador. Você deixa de ser usuário de droga para se tornar adorador. Você deixa de ser prostituto para se tornar adorador. Você deixa de ser drogado para se tornar adorador. É o que Jabes fez. 1 Crônicas 4:9. Quando minha filha nasceu, eu escolhi o nome dela pensando no nome lindo. Jabes nasceu, 1 Crônicas 4. Quem é a mãe? Quem é a mãe que pensa num nome, filho da dor? Jabes nasce, tá lá, ó. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família, mas a sua mãe deu o nome de quê? Jabes. Com muitas dores o dei à luz. Repita comigo: Jabes significa filho da dor. Qual é a mãe que dá o nome do filho, filho da dor? Esse é o rótulo, a etiqueta, filho da dor. Versículo 10. Lembrando que 1 Crônicas é genealogia bíblica. Deus para a genealogia para contar a história dele. E aí Jabes vai fazer a primeira oração dele. Vê se é uma oração de um coitado. Olha a oração dele, a Bíblia não pode mentir. Olha a oração dele. A oração do filho da dor. Abençoa-me, aumenta as minhas terras. Ele quer ficar rico. Que a tua mão esteja comigo. Ele quer ter Deus o tempo inteiro. Guarda-me de males. E o que ele pede? Qual é o nome dele? Filho. E o que ele está pedindo para Deus? Livrando-me das dores. Fecha aspas. E Deus atendeu. E Deus atendeu. A Bíblia pode mentir? A Bíblia pode aumentar? A Bíblia pode inventar? Ele fez o que com a dor dele? No meio da esterilidade, ele fez o que? Ele irrompeu num grito de alegria e de adoração. E Deus atendeu o seu pedido. O filho da dor aumentou a sua estaca. E o filho da dor não teve dor. O filho da dor não teve dor, porque ele aprendeu a irromper numa voz de choro. Ei, infeliz, cante, cante, cante. Tira a etiqueta. No meio da sua dor, levanta o seu louvor. Não diga para o seu Deus o tamanho da sua etiqueta, não. Louve a Ele.